Gente, parece que foi ontem que eu casei com meu marido, mas agora já fez 6 anos que a gente tá junto, casados, né? Juntos mesmo tem uns 8. Nossa, assim, desde a infância eu sempre tive o desejo, o sonho, assim, de ter um companheiro, de casar, de vestir de noivo, sempre foi um sonho. Não sei se com toda menina é assim, né? E aí eu realizei esse sonho com ele, eu vesti de noiva, a gente casou, foi muito lindo. E no início eu tive muito medo, muita ansiedade. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir ser uma boa esposa? Será que eu vou dar conta? Eu não dou conta de mim, será que eu vou dar conta do meu lar, de cuidar das nossas coisas, de cuidar dele, como é que vai ser? Então assim, no início é muita mudança, né? Você vai construir uma vida com a pessoa. Então assim, eu não sabia como é que ia ser. O namoro é bem diferente do casamento, né? E eu lembro que quando eu tava namorando, as pessoas falavam assim, a gente tava pensando em casar, né? As pessoas falavam, nossa, vai sentir muita falta da sua casa, você vai sentir muita falta da sua mãe, aproveita, porque depois que casa não tem como voltar mais não e tal. E aí e eu falava, gente, será que eu vou ter muita saudade, assim, será que vai ser muito ruim essa mudança, né? E já tinha gente que falava, não, casamento é muito bom. Então cada pessoa fala uma coisa, né? E eu sou filha de pais separados. Infelizmente os meus pais se separaram, eu tinha uns 6 para 7 anos. E eu não queria isso, né? Eu queria casar para viver para sempre. Então eu já tinha essa ansiedade também. Mas aí a gente casou e por incrível que pareça, eu não senti falta de casa, eu não senti falta da minha mãe. Eu amo minha mãe, mas assim, eu me encontrei assim mesmo dentro do casamento com meu marido. E eu lembro que eu senti só assim meio ruim quando a gente voltou de lua de mel e aí eu fui buscar as minhas roupas na casa da minha mãe, né? Porque a gente tinha alugado a nossa casinha e aí a gente comprou os móveis, né? Alguns móveis e aí já entregou na casinha que a gente ia morar. Só que eu não levei minhas roupas. Então na segunda-feira eu fui lá pra montar, né? Acho que eu tava até esperando montar o guarda-roupa. Acho que não tinha entregado, ainda não lembro direito. Mas eu fui pegar minhas roupas na casa da minha mãe e na hora que eu saí me deu um aperto no coração, assim, um medo, sabe? Não, agora não tem como voltar atrás, agora eu casei mesmo, como que vai ser e tal, né? Mas foi só nessa hora, assim. Mas foi super tranquilo, graças a Deus. Eu achei que meu marido ia sentir muita falta da casa dele, da mãe dele. Eu pensava, gente, a mãe dele cozinha bem. E eu vou cozinhar agora, né? Vai sentir falta da mãe dele. A casa que a mãe dele mora é grande, a nossa é bem petiti, com um ovinho, muito simples. Lá na casa da mãe dele tem um terraço assim que ele amava ver a vista, ele ama ver a vista, o céu, sabe? Eu falava, não, ele vai sentir falta, que aqui não tem desse jeito e tal. Mas por incrível que pareça, ele também não sentiu falta, a gente se encontrou assim mesmo, sabe? Achei assim, a gente é muito complemento um do outro. Claro que a gente não casa o pessoal fala de metade laranja, né? A gente tem que ser inteiro solteiro, já tem que ser feliz solteiro, já tem que viver bem solteiro, para quando a gente casar ser realmente um complemento assim um do outro. E assim, a gente deu super certo, graças a Deus, assim, foi muito bom nesse casamento. Só que depois veio as dificuldades, né? Como todo casamento, porque a gente, dentro do casamento, que a gente vê mesmo os defeitos, né? As chatices, as coisas, o lado negativo do casamento. E também a gente tem que tomar cuidado muito com a idealização, porque a gente às vezes idealiza muito o casamento e o casamento é um casamento real, são duas pessoas imperfeitas, falhas, que erram, né? Então a gente precisa lembrar disso. E às vezes a gente desentendia, eu ficava muito chateada, porque eu pensava que eu lembrava, né, dos meus pais, minha mãe também teve outros casamentos que tinha as brigas, né, e eu pensava, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim. Mas depois eu vi que desentendimento é diferente de briga, que todo casal vai se desentender, chatear um ao outro. Esse negócio de que o amor não machuca é pura mentira, porque a gente machuca assim um ao outro. É claro que é sem querer, né? E é muito importante a gente ser perdoador. Quem quer casar tem que ter em mente que se você quer estar do lado da pessoa, você vai ter que aprender a perdoar ela, as falhas dela. É claro que eu não tô falando de coisas graves, né? Falhas enormes, a pessoa te maltratar de propósito. Não, eu tô falando de defeitinhos, de coisas bobas, coisas chatas, né? Que às vezes o outro faz que magoa.
sem querer. Então a gente assim vai adaptando um ao outro, perdoando, cedendo. A gente lembra que a gente é uma equipe. Então a gente vai precisar ceder em uma coisa, o outro cedendo em outro, na outra, né? E também não querer ficar mudando o outro. Não tem como a gente mudar o outro. E também se concentrar nas qualidades, não nos defeitos. Lembrar que todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito que ele não gosta, ele tem defeito que eu não gosto. Então eu largar o defeito para lá e me concentrar nas qualidades, que são muitas. Que é isso também que Deus faz com a gente, ele se concentra nas nossas qualidades, né? Então eu aprendi isso. E também meu marido, ele trouxe muita leveza assim pra minha vida. Eu aprendi muito com ele aprendeu muito comigo. Então assim, é um aprendendo com o outro mesmo, foi muito bom. Então dentro desses 6 anos, teve lutas, mas teve vitórias também, né? A gente conseguiu conquistar alguns sonhos juntos. Então assim, eu acho assim que eu tô na melhor fase do meu casamento. Teve a fase difícil, e eu quero até falar, se você tiver numa fase difícil do seu casamento, não desista, porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? A nossa vida não é assim retinha, nem assim, né, subindo. Não, nossa vida cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. É assim, né? Igual o desenho do coração da gente. O coração da gente fica assim, né? E aí a gente sinal que a gente tá vivo. Então, lembrar disso, sabe? Que tem a fase difícil, mas também vai ter a fase boa. E na fase difícil é que a gente fortalece mesmo assim, o amor, o apego, a união. E a gente permanecer, sabe? O segredo, assim, pergunta quem tem 40, 50 anos de casado, qual que é o segredo? Eles vão falar, né? Amor, respeito, perdão e permanecer, não desistir um do outro. Porque às vezes a gente pode pensar em desistir por causa dos problemas, mas não desiste, que vale a pena a gente manter nossa família, né? E às vezes é muito por causa disso, da idealização. A gente acha, eu vou casar, vou ser feliz para sempre. Não, isso é só nos contos de fadas mesmo. Que vai ter os momentos difíceis, complicados, mas a gente vai passar por cima e permanecer. Então é isso. Também assim, uma coisa que me ajudou muito assim no meu casamento foi o autoconhecimento. Me conhecer, saber quem eu sou de verdade, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, falar dos meus sentimentos, que eu tinha muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, né? Acho que também criação mesmo. E meu marido não, ele já tem muita facilidade de falar dos sentimentos dele, o que ele não gosta, o que incomoda, ele é muito comunicativo. E eu aprendi a ser mais comunicativa com ele também. Vocês vão ver no comecinho do canal que eu era mais travadinha assim, né? Também. E agora eu tô mais soltinha, assim, vamos assim dizer, mas também, assim, aumentar a autoestima da gente, melhorar como pessoa, não ter tanto medo do julgamento. Então, assim, eu era muito tímida desde a infância, então com o tempo fui perdendo essa timidez, mas meu marido me ajudou muito no autoconhecimento, porque ele ama estudar desenvolvimento pessoal, melhorar como pessoa, então ele me ajudou muito nisso também. Ele abriu para mim esse leque de, olha, eu posso melhorar, entender meus medos, meus traumas, entender minha infância, várias coisas assim que ajudou no nosso relacionamento, tanto eu quanto ele. E também ele é mais realista, eu falo que eu sou meio otimista, mas meio otimista, meio idealizadora, e ele é mais realista, mais pé no chão. Não que eu não seja pé no chão, eu sou super pé no chão, mas, por exemplo, idealista de esperar que os outros façam as coisas, aí a pessoa não faz, a gente se frustra. E aí ele chega, não, amor, é assim mesmo, você não pode depender que o outro faça algo pra você. E aí ele me traz pra essa realidade, sabe? Então um ajuda o outro. E ele traz leveza, alegria, viveu mais um momento. E eu trago mais a firmeza de pensar antes de agir, de planejar, de trazer a organização, né? Então, assim, um ajuda o outro. Não sei se você já ouviu falar de temperamento, os 4 temperamentos me ajudou muito também, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Gente, se alguém sabe de temperamento, comenta aqui que eu vou amar conversar com você, porque eu amo falar desse assunto. Por quê? No temperamento, nós somos opostos. Então, por exemplo, eu gosto de silêncio, ele gosta de barulho, eu gosto de estar sozinha, ele gosta de estar com pessoas, ele se recarrega em estar com pessoas e eu me recarrego em estar sozinha. Então, assim, como a gente é oposto, um tira o outro da zona de conforto, e ele me tirou muito da minha zona de conforto, que eu queria ficar ali no meu canto, eu falo que eu queria ficar no meu casulo e ele tirou e me ajudou a deixar de ser largata e me tornar uma borboleta livre para ser feliz. Isso até me emociona assim quando eu penso que era uma largata dentro do casulo cheia de medos, medo de ser eu mesma, medo de fazer as coisas, medo de falar minhas opiniões, e ele me ajudou a sair desse casulinho e
ser mais autêntica, assim. Então, eu até me emociono que ele me ajudou muito. Eu sou muito grata, meu marido, por tudo que ele fez por mim. E tenho certeza também que ele é grato pelas coisas que eu faço por ele, né? Então, a gente é verdadeiro companheiro. E é isso que eu falo pra vocês também. Sejam companheiros, companheiras do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu marido, sabe? Luta mesmo um com o outro. Estejam juntos. Se concentre nas qualidades, não nos defeitos. Elogie, sabe? Vê a vida real do casamento, vê o que é que pode melhorar. Não querer mudar o outro, mas às vezes a gente precisa mudar a visão que a gente tem sobre o outro. Igual eu vou falar um exemplo. Eu era idealizadora, eu era meio perfeccionista, então eu queria que meu marido fizesse as coisas do meu jeito. Por exemplo, eu tenho meu jeito, eu sou meio metódica, eu gosto de a minha organização de tal jeito, e era aquela visão de mundo. E com o autoconhecimento eu percebi que não tem só essa visão de mundo, e que nem sempre a nossa visão de mundo tá certa. Igual o perfeccionismo não é saudável. A gente pode fazer as coisas muito bem, mas não querer ser perfeito. Por quê? O perfeccionismo é como se fosse uma régua. Finge que isso aqui é uma régua, tá, gente? Aí tá lá em cima o padrão de perfeição. E a gente só consegue alcançar aqui, porque a gente não é perfeito. E a gente se frustra que não consegue. Mas como a gente vai chegar lá se lá só Deus que é perfeito? A gente não é perfeito. Então, assim, a minha visão de mundo estava errada. Então, eu queria as coisas muito perfeitas. E aí, meu marido falava, não, tá bom do jeito que tá. Eu falava, não, mas você tem que fazer muito melhor, aquela coisa. Então, ele trouxe essa leveza de parar de ser tão perfeccionista. Então, meu autoconhecimento que me ajudou, que veio lá da infância, meu perfeccionismo, e isso... Não, gente, autoconhecimento é tudo, tá? Mas é isso que eu aprendi, assim, muitas coisas que eu aprendi até pra mim mesma e no casamento, que é possível ser feliz no casamento, sim. Ter amor, ter respeito, ter leveza, sabe? Um ajudar o outro, um ser companheiro do outro. E assim, viver bem, sabe? E essa que eu queria mesmo, ser dona de casa, cuidar da minha família, do meu marido, de mim, ter tempo pra mim, que eu falei aí no outro vídeo, que eu falei que eu voltei, né, tava trabalhando, eu não tinha tempo pra mim, a gente não tinha tempo pra gente. A gente trabalhava muito, até porque quando a gente tava construindo a casa, vou até gravar um vídeo sobre isso, que a gente gastou muito mais do que a gente tinha planejado, então a gente teve que batalhar muito pra chegar até no final. E aí a gente não tinha muito tempo assim, então eu falei, não, vamos desacelerar, que o mais importante é a gente estar junto, um com o outro. E é isso, gente, assim, eu compartilhei um pouquinho